da Universidade de Lisboa, por várias razões, nós pensamos em convidá-la. Primeiro, claro, é uma pessoa com bastante experiência na área de estatística, séries temporais, processos de contagem, já orientou doutorandos brasileiros, tem um programa forte em Lisboa, que agora eu tenho a honra de estar participando. Então, nós estamos trabalhando lá numa orientação e temos perspectivas de cotutela de doutorado. Inclusive, aos nossos futuros alunos, doutorandos, que se interessarem por isso, podemos, desde já, eu já estou apresentando a professora, minha colaboradora, para organizarmos a cotutela entre o Brasil, diria, né, que pode ser, não precisa ser só na UFBA, mas também com a Universidade de Lisboa. Ela já orientou brasileiros e trabalha assim bastante ativa nessa área de séries temporais. E hoje, em particular, ela nos vai dar prazer, né, de apresentar um problema bastante interessante relacionados na área de biologia, que ela vai explicar direitinho. E eu agradeço mais uma vez, professora, seja bem-vinda. Fale para a Bahia, terra de todos os santos, seja bem-vinda. Aliás, Salvador é cópia de Lisboa. Muito obrigada, professor Valdério. Eu há pouco fui pedir para reservar esta sala para fazer a apresentação e o colega da parte administrativa é brasileiro e falou maravilhas da Bahia e de São Salvador. Diz que é muito, muito bonito. Pode ser que na próxima vez consiga estar aí convosco presencialmente. Vamos organizar isso. A Bahia te espera, a UFBA te espera, o IME te espera, de braços abertos, com aquele sorriso. Chega na Bahia, seja feliz. Muito obrigada. Ora, boa tarde a todos. Eu quero começar por agradecer a vossa presença aqui neste seminário. Quero agradecer ao professor Valdério Reisen e ao professor Reidonal Ospina o convite que me foi endereçado para falar um bocadinho convosco sobre séries temporais. É sempre um prazer partilhar o meu trabalho, as minhas ideias, as minhas dúvidas com os nossos alunos, de quem recebemos muitas vezes feedbacks que são bastante importantes. Eu peço desculpa porque nós estamos muito próximo do aeroporto, ouve-se muitos aviões, peço desculpa que é uma limitação aqui da nossa apresentação. Eu também vou apresentar, eu não sei lidar bem com esta plataforma, vou apresentar em full screen, portanto peço o favor, se alguém quiser colocar uma questão, fazer um comentário, que me interrompa porque eu não vou ver-vos. Nem vou ver mãos levantadas, etc. Portanto, eu vou começar a partilhar a minha tela. E tal como o professor Valdério disse, eu já tenho orientado alunos, alguns brasileiros, também já tenho orientado em doutoramento e em áreas tão diferentes como a biologia ou como o exército brasileiro. Portanto, nós, as pessoas da estatística, temos este dom, de alguma forma, de conseguirmos trabalhar nas diferentes áreas. Eu vou apresentar um problema que tenho em mãos na área da biologia já há vários anos e que são colegas, quer aqui da Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, como colegas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que me têm colocado estes problemas e que nós temos trabalhado em conjunto. Portanto, muito focados para responder a perguntas muito objetivas que eles têm no seu dia-a-dia. Ora, então eu vou pôr aqui a tela em full screen para ficar melhor. Qualquer questão, qualquer comentário, peço o favor de me interromperem. Ora, eu neste seminário vou apresentar-vos um problema de séries temporais que eu tenho tido na análise de fitoplâncton e mais em particular numa espécie que se chama a Pseudonychia. E para isso, um dos modelos que utilizei foi um modelo de regressão de Poisson generalizado e inflacionado no zero. E que vou passar a explicar um bocadinho. Ora, fazendo aqui a contextualização,
do problema. Eu vou falar um bocadinho sobre a questão biológica e oceanográfica, questões de investigação, as variáveis em estudo, a área geográfica em estudo, a série das pseudonychias, explicar um bocadinho sobre a série temporal das pseudonychias. Vou apresentar um modelo de Poisson generalizado, até porque o professor Valdério disse-me que nós temos aqui alunos com backgrounds muito diferentes, que é também o que nos acontece aqui na Universidade de Lisboa, especialmente no mestrado em Bioestatística e depois no doutoramento que nós temos. E um dos aspectos que nós achamos importantes é falar um bocadinho sobre distribuições de probabilidade, que às vezes não são aquelas que aparecem vulgarmente nos livros, são um bocadinho mais complexas para se ajustarem ao problema que nós temos na vida real. E depois apresentarei os principais resultados e conclusões. Se ainda tivermos tempo, quero falar sobre um outro problema que também tenho estudado, que está relacionado aqui com o fitoplâncton, que também tem uns modelos engraçados. Se não tiver tempo, ficará para uma próxima oportunidade. Ora, fazendo aqui o enquadramento do problema biológico, eu achei interessante trazer esta fotografia. Esta foto foi tirada por mim em agosto de 2018, no sul da Galiza, que é muito próximo do norte de Portugal. Portanto, está também situada com uma orientação costeira idêntica à de Portugal continental e, portanto, Portugal continental continua até ao norte da Galiza, ali junto à Corunha. Temos a mesma orientação e as mesmas características oceanográficas e meteorológicas. E o que é que aconteceu? Era o mês de agosto. Habitualmente, naquela zona do país, no norte de Portugal, norte de Espanha, o tempo é sempre muito mau, sempre muita chuva, mesmo em agosto, frio, etc. E, curiosamente, tinham estado uns dias maravilhosos de praia e, de repente, um dia de manhã acordámos e tínhamos aquilo que nós chamamos um bloom de fitoplâncton. E é muito engraçado que o que aconteceu foi que, mesmo à beira-mar, a água estava com este tom quase de ferrugem, um tom entre o vermelho e o castanho. E a temperatura tinha descido bastante e o tempo estava muito nublado. Portanto, houve uma mudança ali mais ou menos brusca do tempo. A realidade é que, posteriormente, eu verifiquei que isto era um bloom de algas que não eram tóxicas, mas a verdade é que as pessoas não foram tomar banho nesse dia, porque a água estava com uma cor estranha. Aquela zona é uma zona muitíssimo turística, em agosto está cheia de pessoas e, portanto, os blooms de fitoplâncton podem trazer alguns problemas até a nível do turismo. Neste caso em particular, as pessoas não foram para a água, foram fazer outras coisas, passear, etc., mas não estiveram na praia nesse dia. Ora, isto levanta a questão que é o problema biológico que nós temos em mãos, que é, neste tipo de costa, como a portuguesa e como ao norte de Espanha, o que acontece é que, por vezes, especialmente na primavera e no verão, surgem estes blooms de fitoplâncton. E nós temos blooms tóxicos e blooms que não são tóxicos. Os blooms que não são tóxicos podem ter um aspecto estranho e causar algum desconforto para quem quer tomar banho, mas não há problema absolutamente nenhum. Os blooms tóxicos não podem pôr em causa a nossa saúde humana, podem ser um problema de saúde pública. Ainda esta semana vinha na televisão que ali junto ao Porto interditaram uma praia devido ao aparecimento de algas que não sabiam se eram tóxicas ou não. E nesta altura em que as crianças em Portugal vão para a praia é um aborrecimento, mas também pode pôr em causa a pesca, nomeadamente a pesca dos bivalves, a pesca do marisco em Portugal. E Portugal, especialmente o norte de Espanha, vive muito do marisco e dos bivalves. Portanto, pode ter um problema económico associado a estas questões. E, portanto, a questão base é o que é que está por trás, que dinâmicas é que estão por trás do aparecimento destes blooms de fitoplâncton. E é esta a questão biológica básica e difícil que os biólogos gostariam de ver respondida, mas que é muito difícil de responder.
Ora, fazendo aqui um pequeno enquadramento. Portanto, eu estou a estudar o fitoplâncton, que são seres microscópicos, são algas maioritariamente unicelulares e elas são a base da cadeia alimentar marinha. Elas são consideradas a relva do mar. Os biólogos chamam com muita graça a superfície do oceano como uma sopa de fitoplâncton. O fitoplâncton é constituído por vários grupos, nomeadamente as diatomáceas, as cianobactérias, dinoflagelados e os cocolitóforos. Eu tenho estudado maioritariamente o grupo das diatomáceas. E, em particular, estudo uma espécie que é designada pelas Pseudonychia. E essa espécie, para os biólogos, é muito importante. Porquê? Porque elas são constituídas, elas têm na sua constituição algumas neurotoxinas que produzem a neurotoxina que se chama o ácido domoico. E esta neurotoxina é aquela que produz afloramentos de fitoplâncton que são tóxicos e que podem contaminar os bivalves e também os pássaros do mar e os mamíferos marinhos. E nessa altura o que acontece em Portugal é que o Instituto Português do Mar e Atmosfera emite um comunicado em que deixa de ser permitido pescar na costa portuguesa durante um conjunto de dias em que exista esse volume de fitoplâncton tóxico. Ora, porquê que isto acontece? Porquê que acontece este afloramento costeiro? Porquê que de repente o tempo estava tão quente em Sanxenxo e acontece mesmo no norte de Portugal e no dia a seguir de manhã já parece que estamos num dia de outono? Tudo isto é devido àquilo que nós chamamos o afloramento costeiro. O que é o afloramento costeiro? Ele está muito bem representado nesta figura que eu estou a partilhar convosco, mas eu penso que é muito simples de compreendermos. E dando aqui o exemplo de Portugal. Em Portugal, nós temos uma orientação da nossa costa e também no norte de Espanha que vai de norte para sul e, portanto, o que acontece é que, especialmente no verão, e quem vive na zona mais norte do país, do Porto para cima, e quem vive também na zona da Galiza, o que acontece é que no verão nós temos aquilo que chamamos as nortadas. A nortada é, de repente, um dia à tarde, estamos na praia, o tempo está maravilhoso, e vem uma ventania enorme que sopra de norte para sul, é que nós chamamos as nortadas. É um vento muito forte, a estadia na praia torna-se desagradável, é uma ventania, como nós chamamos em Portugal. O que é que acontece? O vento muito forte, a soprar de norte para sul, faz com que a camada de água que está à superfície do oceano se desloque para offshore, vai para fora do oceano. Tal como a seta a castanho diz, a camada de água vai para fora do oceano. E o que é que isso faz? Faz com que fique ali uma lacuna de água que vai ser, agora só me lembro o termo em inglês, que vai ser substituída pela água que vem do fundo do mar. Essa água que vem do fundo do mar está cheia de nutrientes, porque se não houver uma ventania, os nutrientes mantêm-se no fundo do mar e eles não sobem até à superfície. Eles só sobem quando há ventania, e todo o mar fica revolto e os nutrientes sobem até à superfície e o fitoplâncton que vive à superfície do mar, da água, no oceano, porque precisa de sol para se desenvolver e se reproduzir, tem o alimento suficiente para crescer e se reproduzir. E, portanto, é o que diz aqui nesta nossa foto. Portanto, as águas que estão no fundo do mar, que estão cheias de nutrientes e que são muito frias, vão subir até à superfície. Essa subida até à superfície, que no verão a atmosfera está quente, o que faz é que existe por vezes nevoeiro e a temperatura desce à superfície. Daí nós temos acordado naquele dia de manhã e estava frio e o tempo estava feio. Deixou de estar aquele tempo quente de verão e passou a estar feio. Ora, nós temos as condições ótimas
para o fitoplâncton se reproduzir, para crescer e, portanto, para alimentar os peixes e nós termos mais pesca. Portanto, os blumes de fitoplâncton são bastante bons porque dão origem ao aumento das pescas, mas se trouxerem células tóxicas, aí podemos ter blumes tóxicos e temos um problema. Portanto, porque há também, obviamente, a parte boa deste apoeling costeiro. Ora, e para vos dar uma ideia do apoeling costeiro no mundo, eu achei muito engraçado esta figura que encontrei num artigo de 2016, em que eles apresentam as regiões mais importantes a nível mundial em termos de apoeling costeiro. E como podem ver, tem aqui uma faixa que eles referem Portugal, mas é Portugal e o norte de Espanha, e toda esta faixa vermelha diz que é uma região bastante importante em termos de apoeling costeiro e é contínuo, tal como diz na legenda, é um apoeling que é conduzido, que é devido aos ventos, e lá está as nossas ditas nortadas. Nós aqui também temos, ao longo do globo, também temos outras zonas com algum apoeling, mas Portugal destaca-se com estas características, Portugal e o norte de Espanha. Ora, tendo em conta este enquadramento, há algumas coisas que nós sabemos na literatura. O apoeling é, de facto, uma das principais drivers para a variação sazonal e espacial, quer da composição, quer da biomassa, da quantidade de fitoplâncton. E, de facto, se nós tivermos as ditas nortadas, ventos que vêm do norte, se nós tivermos as condições certas, nós podemos ter grandes volumes de fitoplâncton, com ventos que vêm de norte para sul, e o que acontece é que a deslocação da massa d'água se dá na perpendicular, portanto vai deste para oeste, vai para o centro do mar, de alguma forma. Portanto, e deste modo, há vários estudos na literatura, basicamente desenvolvidos por biólogos na área da biologia, em que eles apresentam algumas variáveis explicativas para o aparecimento destes volumes de fitoplâncton. Nomeadamente, a estratificação da coluna d'água, porque, de facto, a coluna d'água, se estiver muito estratificada, os nutrientes que estão no fundo do mar não conseguem subir até à superfície, eles só sobem se houver a dita nortada, portanto, se o vento permitir que haja uma mistura da coluna d'água e, portanto, o apoeling costeiro, a temperatura à superfície da água também é uma variável importante. Este aspecto é mais relevante quer na primavera, quer no verão. No outono e no inverno, o que é que acontece? A coluna d'água não está tão estratificada e há como uma mistura da coluna d'água e digamos que os nutrientes estão, de algum modo, espalhados ao longo do oceano e, portanto, este fenómeno não é tão intenso. Os biólogos costumam dizer que no outono e no inverno o fitoplâncton vai para as compras de Natal. E não há, digamos, grandes volumes de fitoplâncton, não são expectáveis e, de facto, os dados comprovam que eles não existem. Perceber toda esta dinâmica não é fácil. Isto são fenómenos muito rápidos. Às vezes a escala com que nós estamos a analisar os fenómenos não refletem toda esta dinâmica. Os locais onde nós vamos recolher as amostras nunca são os ótimos, até porque envolvem bastante dinheiro, quer na recolha dos dados, quer depois levar para o laboratório para analisar as amostras de água. E, portanto, o estudo de toda esta dinâmica é um fenómeno que tem sido estudado ao longo dos anos, mas ainda há muito a responder, ainda há muitas questões que se colocam, às quais nós efetivamente não temos resposta. E estes trabalhos tentam dar o seu pequeno contributo na explicação destes fenómenos. Salientando que, tal como já disse,
os blooms de fitoplânctons que têm espécies nocivas, que são aquilo que nós chamamos os harmful algae blooms, são prejudiciais, quer em termos económicos, quer para o turismo, quer para questões de saúde pública que podem ser postas em causa. Portanto, interessa conhecer estas dinâmicas. Eu confesso que nunca tive acesso a dados de blooms tóxicos, onde eu conseguisse identificar os blooms tóxicos. É muito difícil de medir em laboratório. Infelizmente, ainda não consegui aceder a este tipo de dados. Pode ser que no futuro tenhamos essa possibilidade. Ora, então aqui a nossa questão de investigação principal era perceber quais são as dinâmicas que dão origem a estes blooms de pseudonychia. Tenho aqui uma figura de uma pseudonychia que foi dada pelo Laboratório de Fitoplâncton do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e era preciso nós encontrarmos um modelo que, de alguma forma, ajude a responder a este tipo de questões, mas que seja baseado em parâmetros oceanográficos e físicos que sejam fáceis de medir em tempo real. Portanto, não podemos desenvolver um modelo que, do ponto de vista teórico, é maravilhoso, é excelente, mas depois os biólogos não conseguem medir as variáveis explicativas que nós introduzimos. E, portanto, em termos práticos, a sua utilidade é muito reduzida. E, portanto, nós temos sempre que ter em conta esta dinâmica, que é, nós temos que desenvolver modelos rigorosos, mas o modelo, por outro lado, tem que ter explicação. Nós temos que falar com os colegas da área onde nós estamos a trabalhar e conseguir explicar o modelo, e, por outro lado, ele tem que ser fácil de implementar, porque senão o modelo deixa de ser uma mais-valia, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. E eu penso que isto é um princípio que se aplica não só na biologia, como na economia, como na medicina, como em todas as áreas, como na indústria, em termos gerais. Para dar uma ideia dos dados que nós estamos a analisar, para vos enquadrar, portanto, nós temos aqui este ponto, aqui em preto, é a estação de Cascais, em cinzento é a estação de Cascais, onde nós recolhemos os dados, e, portanto, é muito próximo de Lisboa, e é onde os biólogos vão recolher semanalmente os dados. Como nós vamos poder ver, tem alguns problemas, este ponto de recolha de dados tem alguns problemas, porque nós ainda não estamos suficientemente ao largo, na costa, para conseguirmos ter uma série muito fidedigna da quantidade de fitoplâncton que existe à superfície da água, mas é o que conseguimos recolher. Portanto, os dados in situ são aqui recolhidos, são amostras de água recolhidas à superfície, recolhidas uma vez por semana, e neste caso entre junho de 2001 e maio de 2005. E eram os biólogos que iam recolher semanalmente os dados uma hora antes da maré alta, e religiosamente todas as semanas eles iam recolher os dados. Portanto, era uma estação fixa em Cascais que está dentro da Baía de Lisboa. Os dados meteorológicos são recolhidos no Cabo Carvoeiro, foram recolhidos no Cabo Carvoeiro, que está aproximadamente a 50 km de Cascais. Portanto, é uma estação meteorológica que eles têm que recolhe dados automaticamente e, portanto, é fácil recolher estes dados meteorológicos no Cabo Carvoeiro. Portanto, a nossa variável dependente, o nosso outcome, era a quantidade de pseudonychia na amostra de água na semana T, medida em células por litro. As nossas variáveis independentes são poucas, era a temperatura à superfície do oceano na semana T, dados também in situ, eram medidos em conjunto com a quantidade de pseudonychia, os valores diários do índice da Poeling, desde o dia da amostragem até 6 dias antes desse dia da amostragem. Portanto, os dados de vento
são, portanto, obtidos no Cabo Carvoeiro e o índice da Puelling foi determinado de acordo com a metodologia apresentada por Bacon já em 1973, em que ele, de alguma forma, vai descrever esta componente nortada do vento, porque é essa que faz com que a massa de ar se desloque para o oeste e para o mar alto. Onde os valores negativos indicam, de facto, a existência da Puelling. Neste modelo, tivemos que também introduzir um threshold nos valores de Puelling, porque alguns estudos indicam que quando há uma grande ventania, mesmo muito vento, o que acontece é que a massa de água, de facto, vai para offshore, mas os nutrientes que vêm do fundo do oceano acabam por se espalhar muito pela água e o fitoplâncton não tem capacidade de processar todos esses nutrientes e acaba por crescer menos do que seria expectável com valores tão grandes da Puelling. Portanto, o que nós fizemos foi estabelecer um threshold de aproximadamente 28,8 km por hora para uma intensidade do vento 28,8 km por hora e dizer que acima desse valor, de facto, esta ventania acabou por não produzir a quantidade de fitoplâncton que seria expectável. Está tudo demasiado espalhado no oceano para o fitoplâncton conseguir comer a sua comidinha com calma e reproduzir-se. E, portanto, acabámos por introduzir esse threshold no nosso modelo. E, finalmente, temos aqui a nossa série das Pseudonychia. É uma série muito mal comportada do ponto de vista matemático e estatístico, mas, como eu costumo dizer aos nossos alunos, é bom porque nós vamos todos ter emprego até à nossa reforma, na medida em que temos sempre problemas teóricos, e não só teóricos, também problemas mais aplicados com os biólogos, que ficam sempre por responder. E, portanto, temos sempre espaço para pensar em novas metodologias, formas de melhorarmos o nosso modelo inicial e, portanto, formas de conseguirmos continuar a trabalhar estes dados e outros com os nossos colegas biólogos, neste caso. Portanto, como podem ver, temos uma série que tem muitos valores praticamente a zero e são outono e inverno, são os nossos outonos e inverno. Portanto, a água está muito misturada, não há plumes de fitoplâncton. Isso está escrito na literatura da área da biologia marinha, e está também espelhado aqui na nossa série. E, de repente, temos a primavera em que começam a aparecer alguns blooms e, então, no verão, se tivermos as condições certas, podemos ter blooms muito grandes de fitoplâncton. E, portanto, era esta série que nós queríamos modelar. Portanto, temos uma série de contagem, temos o número de Pseudonychia na água, na amostra de água, com uma amplitude que vai desde as 0 células por litro até às 162 mil células por litro. Portanto, uma amplitude completamente brutal. Temos, obviamente, sobredispersão no nosso conjunto de dados. Fizemos o teste e, obviamente, verificámos isso. E em todos os conjuntos de dados com quem eu tenho trabalhado na biologia, temos verificado uma sobredispersão grande e temos uma grande percentagem de zeros na nossa base de dados. Portanto, um dos modelos que nós pensámos para tentar responder ao nosso problema base foi um modelo de Poisson, porque é um modelo de contagem que nos vem à cabeça, seria um modelo de Poisson, mas o facto de termos o valor médio igual à variância aqui, esta hipótese era largamente rejeitada, era largamente violada, então pensámos no modelo de Poisson generalizado, que já acomoda este aspecto de que a variância pode ser muito maior, muito superior ao seu valor médio. E, para além disso, temos também um modelo inflacionado no zero. E, portanto,
é um bocadinho agora o falar sobre esse modelo, que eu vou dar aqui as linhas gerais, porque acho que é sempre engraçado quando falamos para uma audiência que trabalha um bocadinho a área da estatística e da ciência de dados, também apresentarmos uma outra distribuição de probabilidade que não é exatamente aquelas clássicas que aparecem nos nossos livros. Por outro lado, eu também testei aqui o modelo binomial negativo. Há muitos colegas, já discuti isto com o professor Valdério, que há muitos colegas da área da estatística e da bioestatística que trabalham também com biólogos e que gostam muito de usar o modelo binomial negativo, porque também permite ultrapassar esta violação da hipótese de que a variância é igual ao valor médio. Também ajustámos aqui aos nossos dados, como nós poderemos ver daqui a pouco. Ora, eu aqui quis fazer algo um bocadinho diferente e, portanto, introduzir o modelo de Poisson generalizado. Este modelo foi introduzido por um colega, o Jane, em 1970, numa conferência, portanto, um abstrato para uma conferência, e depois apareceu um artigo já sólido em 1973, escrito pelo e também pelo Consul. E este modelo é desenvolvido no contexto da generalização lagrangiana, portanto, com base no desenvolvimento lagrangiano. É a base para o aparecimento desta classe de modelos. Ora, e então eles estabelecem que uma variável aleatória x segue uma distribuição de Poisson generalizada com parâmetros lambda1 e lambda2 se a sua massa de probabilidade for dada pela expressão que eu apresento aqui no slide. Ora, o lambda1 é maior que 0, é um parâmetro que é maior que 0. O lambda2 em módulo tem que ser menor do que 1, mas tem ainda algumas restrições adicionais. Não vou entrar em detalhe pela razão pela qual eles estabeleceram estas restrições. Elas têm a ver com o facto de que, basicamente, em grosso modo, quando o lambda2 é negativo, esta massa de probabilidade não é efetivamente uma massa de probabilidade no sentido clássico. Ou seja, a soma de todos os termos não é igual a 1. E, portanto, eles tiveram que introduzir restrições ao parâmetro para minimizar este efeito. E isso acontece quando nós queremos modelar um fenómeno que é caracterizado por uma subdispersão, que nunca é o nosso caso. Portanto, daí eu também não me preocupar muito com esta situação. Saliento, quando lambda2 é 0, temos a Poisson clássica de parâmetro lambda1 e o Consul e Famoy, já em 2006, eles provaram que, de facto, quando o lambda2 é negativo, a massa de probabilidade apresentada há pouco é truncada num determinado ponto designado por M e, garantindo que o M é maior ou igual a 4, o erro de truncatura é desprezável. E reparem, já que eu estou a falar aqui para uma audiência de jovens alunos, alguns não serão tão jovens, nós temos alunos, graças a Deus, muito heterogéneos, mas isto serve para nós relativizarmos, às vezes, a dificuldade que é trabalhar com os modelos. Reparem que os modelos aparecem em 1970 e só em 2006 é estabelecido, de facto, uma estrutura objetiva para dizer, bom, quando usarem um lambda2 negativo, tenham cuidado, porque nós podemos não ter uma massa de probabilidade, mas se garantirem um conjunto de condições em que o M é maior ou igual a 4, então o erro de truncatura é desprezável. Isto é, quando este modelo foi usado antes disso, os investigadores, se necessário, tiveram que usar o modelo, tendo em conta que, olha, tenham cuidado, porque aqui podemos não ter uma massa de probabilidade. E às vezes nós fazemos simulação, olhamos um bocadinho para como é que o modelo se comporta por simulação. Ora, até parece que se está a comportar bem. Então, vamos, por enquanto, pôr de lado esta questão teórica, se calhar para mais tarde voltarmos a ela. E a investigação é feita assim, a investigação é este processo iterativo de que às vezes temos que relaxar certas hipóteses, vamos ver o que é que dá, depois voltamos para trás. Desde que tenhamos consciência do que estamos a fazer,
Não me parece muito grave, isto é a ciência, é fazer ciência, penso eu. Ora, no nosso caso, o lambda 2 é maior que 0, portanto, não temos esse problema, temos uma massa de probabilidade, tal como está aqui escrito, perfeitamente bem definida. Só para vos dar uma ideia, portanto, calculamos o valor médio a partir do desenvolvimento de Lagrange, que é dada por lambda 1 a dividir por 1 menos lambda 2. O segundo momento, para depois calcularmos a variância, é mais complicado, porque o segundo momento tem uma expressão analítica que, pela própria definição, é mais complicada, mas queria apenas salientar que o segundo momento é dada por, então, esta expressão que aparece neste retângulo em cor-de-rosa e, o mais importante, é chegarmos à expressão da variância, que é dada por lambda 1 sobre 1 menos lambda 2 ao cubo. E o que é bom, qual é a parte boa deste modelo? É que, então, agora nós temos a expressão da variância, a expressão do valor médio, podemos fazer o quociente. E reparem que este quociente é um quociente muito simpático. É dado por 1 sobre 1 menos lambda 2 ao quadrado. Isto é, eu posso ter um modelo, este meu modelo de Poisson generalizado permite-me que eu relaxe a hipótese de que a variância é igual ao valor médio. E esse quociente é dado, é atribuído, é quantificado por um parâmetro que nós chamamos, por exemplo, φ. Portanto, se é igual a 1, temos o caso da Poisson. Se é maior do que 1, temos a variância maior que o valor médio e temos uma sobredispersão. Se é menor do que 1, temos uma sobredispersão, que só acontece quando o lambda 2 é negativo. E, portanto, estamos em condições de aplicar este nosso modelo, que é exatamente a situação que nós temos na prática. Ora, eu aqui precisava de um bocadinho mais, porque os biólogos queriam não só modelar a série, quer dizer, eles não se interessam. O problema básico não é eu descrever apenas aquela série, é eu perceber como é que o vento afeta a quantidade de fitoplâncton que aparece na água, a quantidade em particular de pseudonychia que aparece na água. E será que a temperatura, a superfície do mar, na superfície do oceano, também influencia a quantidade de pseudonychia ou não? E, portanto, eu tenho um conjunto de covariáveis que quero ver que passem para o meu outcome e ver como é que elas afetam o outcome. Então, era preciso desenvolver esta massa de probabilidade. Esta massa de probabilidade é muito interessante, mas era preciso introduzir aqui o efeito das covariáveis. Ou seja, os nossos parâmetros lambda 1 e lambda 2 têm que variar de acordo com o dia T em que eu vou recolher a amostra de água, que aqui é designado pelo índice I. E, portanto, era preciso definir estes parâmetros lambda 1 e lambda 2 à custa do valor médio da nossa variável aleatória, que sabemos muito bem como é que ele é dado, e deste parâmetro φ que me mede o quociente, a relação entre a variância e o valor médio. Ou seja, o lambda 1 conseguimos escrevê-lo à custa do μ e do φ e a mesma coisa para o lambda 2. E, portanto, foi isso que foi feito. A relação entre o valor médio da nossa série e as covariáveis foi feita através do log-link, que é algo que aparece habitualmente nos GLMs. E, portanto, agora conseguimos, só andando um bocadinho ao contrário, escrever o lambda 1 e o lambda 2 diretamente à custa das nossas covariáveis. Depois, e portanto, olhando para o lambda 1 e lambda 2, vamos reescrever o valor médio e a variância em função desses parâmetros e, portanto, ficamos com uma variável aleatória, que é uma Poisson generalizada, definida por dois parâmetros, que é o valor médio e que é a relação entre a variância e o valor médio. Mais uma vez, também precisávamos pôr, eventualmente, covariáveis a entrar para o cálculo deste parâmetro do quociente entre a variância e o valor médio. E pronto. E aí usou-se o shift log link para estabelecer a relação entre estes parâmetros, garantindo que esta quantidade φ é maior do que 1. E, mais uma vez, reescrevendo o valor médio e a variância em função do valor médio e da variância original. Finalmente, era preciso modelar o excesso de zeros.
E então fizemos algo que também aparece na literatura para este tipo de modelos, que é introduzimos aqui uma Bernoulli. Uma variável aleatória Z, que é uma Bernoulli, cuja probabilidade de sucesso é 1 menos psi de I. E vamos multiplicar este Z pela nossa variável original X, que é a Poisson generalizada. E, portanto, no final temos o produto de duas variáveis aleatórias que, fazendo contas mais ou menos simples, com um bocadinho de jeito, conseguimos chegar a estas expressões, tomam um determinado valor para quando o Y, quando temos 0 pseudo-Nietzsche na amostra d'água. Portanto, temos a massa de probabilidade da Poisson generalizada em 0 mais este psi, e quando o número de pseudo-Nietzsche na amostra d'água pertence ao conjunto dos naturais, temos 1 menos psi a ponderar, é o ponderador da massa de probabilidade da Poisson generalizada para esse valor. E, portanto, temos a Poisson generalizada inflacionada no zero, definida com os parâmetros de valor médio, do quociente entre a variância e o valor médio e o excesso de zeros. Salientando ainda que este excesso de zeros tem uma probabilidade, tem que pertencer o psi, tem que pertencer ao intervalo 0,1 e, portanto, usamos o log link, mais ou menos como habitualmente. Portanto, temos o nosso vetor final, onde pomos os parâmetros que escrevem a média sobre dispersão e inflação no zero. Pomos lá tudo dentro deste vetor delta. Ora, e chegamos à função de verosimilhança, portanto, que isto acaba por ser um bocadinho mais técnico. Saliento que a grande mais-valia de toda esta estrutura é que se prova que os estimadores de máxima verosimilhança mantêm assintoticamente as suas propriedades ótimas de consistência e serem assintoticamente normais. E, portanto, aquilo que nós gostamos, os estatísticos e os matemáticos gostam muito, é da máxima verosimilhança, porque trabalhamos num contexto muito bom, sabemos que à medida que aumentamos a dimensão da amostra, a variância vai convergir para zero, portanto o nosso estimador vai estar muito próximo do verdadeiro valor e que assintoticamente estamos a trabalhar com a distribuição normal, portanto podemos fazer os nossos testes habituais para perceber qual é o impacto de cada uma das variáveis no outcome através de medir se o seu parâmetro pode ser ou não considerado estatisticamente igual a zero e, portanto, temos toda a teoria da inferência estatística validada com base na estrutura da máxima verosimilhança e que pode ser aqui aplicada. Portanto, mais uma vez, tínhamos aqui ainda um problema adicional, porque temos o índice da Poelling, que também ele próprio é uma série temporal e está a entrar como variável explicativa, mas, portanto, há alguns estudos que demonstram que assintoticamente a máxima verosimilhança também continua a ter propriedades ótimas e é robusta nestas condições. E, portanto, podemos aplicar toda esta estrutura. Portanto, aqui estamos a entrar um bocadinho dentro da área da econometria, não é? Em que associamos, por um lado, os modelos de regressão e, por outro lado, temos variáveis que naturalmente evoluem ao longo do tempo. Tem que ser séries temporais. Portanto, temos aqui os modelos de econometria a serem usados na biologia, o que acontece vulgarmente. E, portanto, o nosso modelo final é descrito desta forma. Portanto, vamos definir o valor médio, a sobredispersão, a inflação no zero. A inflação no zero verificamos que é apenas, nós temos apenas que introduzir aqui um termo constante que já conseguimos modelar razoavelmente a inflação no zero. Isto também porque o excesso de zeros vem do facto de no outono e no inverno não existir nada. E, portanto, não há afloramentos, não há grandes nortadas e, portanto, as covariáveis que nós estamos a usar, de alguma forma, também no outono e no inverno não afetam o resultado do nosso outcome
da quantidade de pseudonitsa que encontramos na amostra d'água. Portanto, tudo isto nos levou a concluir que pormos apenas um termo constante ia resolver, por enquanto, a nossa questão. Portanto, temos a estimativa dos parâmetros e os respectivos p-values, portanto, fizemos alguns stepwise. Por outro lado, também andámos a testar, mesmo pôr variáveis, tirar variáveis, testes de razão de vizinhanças, etc. Andámos a trabalhar dessa forma para chegarmos a este modelo final. Portanto, o que é que nós verificámos? Em termos do valor médio, a temperatura à superfície do mar é muito importante para o crescimento do fitoplâncton e para termos um volume de fitoplâncton, uma vez que o fitoplâncton precisa de luz para crescer, portanto precisa estar quentinho, sentir-se quentinho. O índice de afloramento foi muito engraçado e do ponto de vista biológico também é justificável que há um desfazamento de 5 dias, portanto, há uma grande nortada num determinado dia. O que nós concluímos é que, passado 5 dias, é expectável termos um volume de fitoplâncton. E, por outro lado, temos aqui, em termos do valor médio, da função de valor médio, há um efeito da quantidade de pseudonitsa na semana anterior. Portanto, não esquecendo que nós temos aqui os logaritmos, mas a modelação do valor médio é feita a partir da exponencial, portanto, ou seja, a exponencial do logaritmo, vamos ficar com a quantidade de fitoplâncton na semana anterior. Ora, isto para os biólogos faz todo o sentido, porque se há muito fitoplâncton na água numa determinada semana, é expectável, para eles é perfeitamente natural que na semana seguinte ainda encontrem qualquer coisa, qualquer percentagem de fitoplâncton que vem da semana anterior. Portanto, para eles isto faz todo o sentido. A sobredispersão é devida à temperatura à superfície da água e também o índice da Pelling, e a inflação no zero será apenas da constante. E pronto, testámos, como vos disse, não vou entrar em detalhes, mas testámos, como vos disse, o modelo Poisson clássico, em que aí há a violação claríssima do facto do valor médio não ser igual à variância. Testámos também o modelo binomial negativo inflacionado no zero, e usámos o teste Wungs para perceber, para comparar estes modelos que não estão que não estão alinhados uns nos outros. E, portanto, o Poisson generalizado teve o melhor desempenho. A verdade é que ele teve um bom desempenho comparado com os outros, só que, como nós estamos a ver no gráfico, ainda não chegamos aos picos. Até a certa altura há algum desfazamento para a direita, mas, como vê, a série original é a série verde. Ainda estamos longe dos picos. Ora, e um pouco como o professor Valério dizia há pouco, o que aconteceu aqui pôs-nos a pensar de que agora seria muito interessante modelarmos, tentarmos fazer um update deste modelo, melhorarmos a modelação e tentarmos descrever também os picos. Reparem que eu aqui, e porque também era a resposta que eu tinha que dar aos biólogos, eu estava muito preocupada em modelar o valor médio. A sobredispersão, a inflação no zero, era o extra que eu tinha que introduzir para tentar melhorar o meu modelo e melhorar as estimativas globais dos parâmetros. Mas os biólogos não estão muito interessados nestas outras duas componentes. Eles querem perceber a nível do valor médio. E, portanto, estes picos não descrevem o valor médio da série, obviamente. Descrevem mais, estão mais associados à volatilidade. E, nesse sentido, pensámos em fazer um update deste modelo de Poisson generalizado inflacionado no zero, agora introduzindo uma estrutura que modela a volatilidade, que vem da área da economia e das finanças, que são os modelos GARS. Nesse sentido, nós estamos agora com uma aluna de mestrado, que é a Rafaela, que está a fazer um excelente trabalho na tentativa de melhorarmos
a estimação da quantidade de pseudonídea na amostra de água, introduzindo uma estrutura de Garche, ou Zero Inflated Generalized Regression. Noto que a Rafaela, o trabalho dela é um trabalho de mestrado, portanto é limitado no tempo e, portanto, a Rafaela não vai fazer a parte da regressão. Seria já um trabalho extra para um pós-mestrado e, portanto, o que ela vai fazer é usar os modelos Garche e a poação generalizada para descrever a quantidade de pseudonídea na água. Tentarmos melhorar mesmo estas estimativas. Ora, e portanto, eu apresentei este meu modelo, que é algo que nós temos estudado, e queria, antes de terminar, ainda tenho aqui alguns minutos, espero não estar a ser muito aborrecida, mas eu queria também apresentar-vos muito rapidamente, porque acho que é uma coisa gira, que é um trabalho que também tenho feito com este grupo de colegas, que é agora já não entrar na pseudonídea, mas modelar o fitoplâncton no geral. Portanto, olhar para os vários grupos de fitoplâncton. Aí já não tenho um processo de contagem e tenho uma amostra de alguma forma mais robusta, tenho mais valores de algum modo, e vou apenas aqui partilhar convosco. Era esta que eu queria partilhar aqui convosco. Queria apenas partilhar convosco uma parte de um trabalho que eu acho que é muito interessante. A segunda parte do trabalho tem a ver com correlações cruzadas. Acho que já não vou amassar aqui a nossa audiência com isso, já é outra técnica das séries temporais, mas acho esta parte aqui engraçada e queria partilhar convosco. Portanto, e porque tem muito a ver com este trabalho. E eu acho que é um problema que os biólogos e que os estatísticos que trabalham com os biólogos também muito e não português. Que é, portanto, nós a seguir tínhamos uma outra questão, que é, temos os dados de Lisboa, tal como eu vos disse, e temos a nossa série é mais longa. Agora vou apresentar-vos outro conjunto de anos, mas para além disso, o que acontece é que estes dados exigem dinheiro, são dispendiosos de obter, é preciso ir de Lisboa para Cascais todas as semanas, e depois é preciso em laboratório ter tempo para processar esta informação. Portanto, existe também pessoas em laboratório, no laboratório de fitoplâncton. Cada vez mais o que acontece é que as pessoas se reformam e, portanto, nós na função pública em Portugal temos algumas limitações de orçamento e o que os biólogos queriam fazer é cada vez mais passar dos dados que chamamos in situ, recolhidos no local, para dados de satélite. Os dados de satélite são muito fáceis de obter e há satélites por todo lado. Então, nós queríamos comparar os dados in situ que temos com os de satélite, no caso de Lisboa. E a ideia deles é que é tudo mais ou menos semelhante. Dados in situ, as características são mais ou menos idênticas às de satélite, portanto, vamos mudar do in situ para o satélite sem problema nenhum. Temos aqui 1 ou 2 artigos que justificam, portanto, está tudo perfeito. E o mundo é perfeito. E foi com essa ideia que nós começámos este trabalho. Por outro lado, eles também queriam comparar Lisboa com a zona de Lagos, com a zona do Algarve. Portanto, para dar uma ideia, nós, estas bolinhas a preto, temos aqui na figura da esquerda in situ, o IS é in situ, Lisboa, e o SAT é o satélite. Portanto, os dados que nós recolhemos. Reparem que o satélite está mais offshore do que o in situ. E depois, de Lagos, fomos recolher aqui os dados de satélite, em baixo. Portanto, notem que Portugal continental tem esta orientação norte-sul e Lagos já está já tem aqui o Mediterrâneo, já não é só o Atlântico, há aqui um cruzamento e já tem uma orientação este-oeste. Portanto,
a nível da Poeling já faz bastante diferença. E queríamos caracterizar, basicamente o que nós queríamos caracterizar era ciclos sazonais. E, portanto, chegar à conclusão que em Lisboa, dados de satélite e in situ, aquilo vai dar tudo ao mesmo, em termos de ciclos sazonais. O que é que são os ciclos sazonais? São as periodicidades de 12 meses. Portanto, ciclos sazonais, isto é redundante, não é? Portanto, a estrutura sazonal é a periodicidade de 12 meses. Todas as outras periodicidades não se chamam já sazonais, os economistas chamam periodicidade superior a 12 meses, já chamam os ciclos económicos. Ora, e nós andámos a analisar então esta periodicidade de 12 meses, agora vou passar à frente a parte mais teórica, que acho que também não tem tanto interesse para vós, só vou dizer qual é a variável que eu estava a estudar, neste caso era a clorofila A. A clorofila A, a concentração de clorofila A na amostra de água é considerada uma proxy para a biomassa de fitoplâncton. Portanto, é uma boa medida, quando eu não tenho a biomassa de fitoplâncton, clorofila A é uma medida que me quantifica bem quanto é que existe de biomassa de fitoplâncton na água. Por outro lado, a clorofila A também é uma variável que se mede muito bem a partir do satélite por causa da sua cor esverdeada. E, portanto, pensámos, nós temos na amostra de água, nós medimos a concentração de clorofila A, vamos comparar com o satélite, temos aqui algo que é perfeito e, portanto, é ótimo usarmos esta variável. Não esquecendo que a clorofila A é muito fácil de obter por satélite e, portanto, nós conseguimos construir as séries temporais com o tamanho que nós quisermos. Portanto, estamos muito menos limitados do que nos dados in situ. Portanto, era tudo perfeito para nós, à partida. Os dados com que eu trabalhei eram os dados de Cascais, in situ, e os de satélite, portanto, dentro da Baía de Lisboa, e depois os dados em Lagos. Portanto, os in situ temos desde 2008 até 2016, e os de satélite foram obtidos pelo Copérnicos. E foram baseados em dados diários e depois fizemos a média para conseguir fazer uma boa comparação com os dados in situ. Reparem que esta dinâmica acontece diariamente, portanto seria muito melhor para mim ter dados diários, mas é impossível seria impossível recolher dados in situ diários. Não é comportável do ponto de vista económico, é impossível. Vou aqui apresentar aqui algo que nos deixou muito admirados e que deu origem a muitas horas de discussão, que era, nós queríamos caracterizar a estrutura sazonal destas séries. Então, eu fui olhar para os periódogramas. Portanto, nós podemos analisar para uma série temporal no domínio do tempo e temos a função da autocorrelação, a função da autocorrelação parcial ou no domínio da frequência. E aí temos o periodograma, que é uma ferramenta que para mim, que é muito interessante. E, portanto, aquilo que o periodograma consegue responder é quais são as periodicidades da série que são muito importantes para descrever a sua variabilidade. E, portanto, como nós podemos ver, encontramos aqui o pico aos 12 meses, que era perfeitamente expectável, é aquilo que acontece sempre com estes fenómenos. E depois eu apliquei também o teste de Hartley, que basicamente é como se estivéssemos a fazer uma análise de variância, mas agora no domínio da frequência, e vamos avaliar do ponto de vista estatístico e fazer um teste de hipóteses para ver qual é a importância de cada uma das frequências na variabilidade total da série. Ok, podemos dizer desde logo que este teste se baseia no facto que os erros são ruído branco, ou seja, são não correlacionados, e aqui eu tenho uma estrutura de correlação forte para além das periodicidades, mas dá-me para ter uma ideia geral do que é que está a acontecer. E, portanto, reparem, tinha uma periodicidade aos 6 meses também, que é metade dos 12, perfeitamente compreensível, e depois aparecia-me aqui uma 3,74 e outra a 1 mês. Eram as significativas a partir do teste de Hartley. Lisboa in situ.
foi para os dados de satélite também para Lisboa. E notem, 12, 6 meses, muito bem, mas aqui tinha, no periodograma tinha os 3 meses e agora deixei de ter os 3 meses, passa a ter 1,83 e 1,6, curiosamente, mantém-se. Ora, o que é que acontece? Os biólogos foram incapazes de conseguir justificar este 1,83 ou 3,74. Acharam muito estranho, para eles era muito estranho, o facto das periodicidades não conseguirem bater certo entre o satélite e entre o in situ. E terem estruturas sazonais um pouco diferentes. Pronto, esta é uma das conclusões do nosso artigo, foi uma das conclusões. E um dos medos que nós temos é deixarmos recolher dados in situ. Pode ser que seja perdida informação sobre um fenómeno que era bastante importante conhecermos toda a sua estrutura, mas efetivamente foi algo que nós verificámos. E lagos, então, tem periodicidades quase para todos os gostos. Portanto, 12 meses, 7,22, 6, 5,7 e 0,75. Também muito difícil de compreender do ponto de vista biológico. O 12 meses aqui no periodograma tem um pico, mas não tão significativo como no caso de Lisboa. E, portanto, a estimação da estrutura sazonal, com base nas periodicidades de 12 e 6 meses, iterámos várias vezes e acabámos por só escolher estas periodicidades, porque as outras não as conseguíamos justificar, deu origem a estas curvas. Não estaríamos à espera de ter este diferencial tão grande entre Lisboa satélite e Lisboa in situ. Parece que há uma subida na escala, mas não é só isso que justifica estas diferenças. E, por outro lado, lagos. Portanto, ao passo que Lisboa, quer satélite, quer in situ, parece que há aqui alguma estrutura bimodal, lagos é um sobe e desce. Portanto, mais uma estrutura unimodal que também não se consegue justificar do ponto de vista biológico de uma forma clara e objetiva. Mais uma vez, lagos, só temos dados de satélite. Pronto, isto de algum modo não está de acordo com muitos artigos que aparecem na literatura sobre a caracterização sazonal destes fenómenos, e pode pôr em causa ou não os dados, a qualidade dos dados recolhidos através do satélite, e se calhar teremos que fazer mais estudos no futuro. Ora, eu já falei bastante e acho que era a parte mais engraçada que eu tinha aqui para partilhar convosco. Portanto, temos aqui um mundo de questões que se nos colocam do ponto de vista mais teórico, do ponto de vista mais estatístico, matemático, da área das séries temporais, também do ponto de vista da área onde nós estamos a fazer a aplicação, que neste caso é da biologia. E portanto, estou aberta a questões, a discussão destes resultados. Helena, muito obrigado pela apresentação. Muito interessante o trabalho. Realmente tem bastantes elementos para serem estudados, não? Bem interessante, muito didático. Adorei sua apresentação. Muito legal. Bom, gostaria de abrir a palavra para os participantes. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste diretamente. A professora aqui, Helena. Tirei uma indicação do modelo. Estão aqui a colocar... Se tivéssemos um problema com subdispersão, teria uma indicação do modelo que poderia ser usado? Alternativa mais interessante. Pois... não. Acho que a minha resposta é, neste momento, não teria. Eu nunca trabalhei com dados com subdispersão. Efetivamente. Até que
que ponto é que a binomial negativa modela bem a subdispersão? Se calhar pode ser uma alternativa. Helena, deixa eu perguntar. O ajuste dessa classe de modelos vocês estão utilizando praticamente por via frequentista, certo? Chegaram a pensar em algo bayesiano nessa aproximação? Não. É frequencista. Só frequencista, não? Frequencista, sim. E eu imagino que vocês, bom, pelo menos na experiência que a gente teve aqui no Brasil com a classe de modelos inflacionados, é que você precisa de um bom conjunto de dados assim, bastante grande para ter bons ajustes. Vocês tiveram problemas nos ajustes em termos de problemas de convergência, erros padrões muito altos, assim por diante? Pois, sim, isso é um problema. E eu também acho que estes dados, e isso também foi discutido um bocadinho, que estes dados que nós recolhemos in situ, são dados que, por um lado, estão muito junto ainda ao rio e, portanto, é quase... Cascais é uma zona em que o rio se junta com o mar. E o sítio da recolha dos dados tinha que ser acessível para os biólogos. Idealmente, nós deveríamos ter recolhido mais offshore para ter mesmo o efeito do afloramento. Portanto, eu acho que há também aqui essa questão. Agora, outra questão que eu também pensei, mas aí até fui eu que fiz mais resistência, que era poder, de algum modo, para tirar o inflacionado no zero, era tirar estes períodos entre o outono e o inverno, e janeiro. Porque é a altura em que efetivamente não há nada. E isso se comprova também pelos nossos dados. Qual é que é o meu problema aí? É que eu quebro a série temporal. E fico sempre um bocadinho preocupada com isso. Perde a estrutura da modelagem. Professor Badélio, alguma... Yes, Helena, obrigado. Tem as perguntas aí. Eu gostaria de sugerir para, né? Não der para responder agora, também depois. Deixa eu fazer uma pergunta também, até por interesse no nosso trabalho. A poluição do ar tem alguma influência nisso? Não sei. Os níveis da poluição. Porque hoje a gente observa tudo satélite. Inclusive, tem uma aluna lá em Salvador trabalhando sobre isso. Os congressos de poluição recente, que aconteceu agora na Itália, estão trabalhando com dados de satélite. Eu acho isso ótimo. E a gente está verificando que os processos, as séries, têm muita equivalência, medido físico e via satélite. Isso é muito legal, eu acho, né? Porque a gente não fica preso no físico. Até porque não tem estrutura para ficar medindo tudo em toda a região poluente. Eu queria esse interesse em saber, será que existe alguma provocação, alguma relação que provoque isso? Mas isso é coisa para a gente conversar, só curiosidade. Eu estou montando um projeto aqui do Universal, senhores. Helena, muito legal. Eu espero que os alunos aí que estão assistindo isso, e principalmente tem um aluno novo que entrou no doutorado, ele é de Espírito Santo, na área da poluição do ar, e a gente vai usar também esses modelos, eles têm essa riqueza de aplicação, e também tem um aluno de Moçambique. Então, a gente está tudo envolvido nesse espaço temporal, né? Vou medir o índice de qualidade do ar em regiões, processo de contagem, que é importantíssimo isso, porque eu posso associar cada região, por exemplo, fontes poluidoras, eu posso associar internação, doenças respiratórias, e etc.,
coisa bem precisa de cada região. E também tem o Tiago, aluno, doutorado, que dos dados de malária também espacial envolvido no projeto. Então, eu acho que a gente tem um monte de coisa aí para explorar, extremamente interessante nessas ciências dos dados. Né? Verdade. E aproveita e faça o convite a meus alunos aí que queiram entrar numa parceria com a gente, né? Lá em Portugal, Exatamente. a possibilidade da cotutela, também em Portugal, que a gente já faz na França. Pois. Faça o convite, aproveita o momento. Pois, e não se esqueçam que podem vir a Lisboa. Lisboa é uma cidade que está na moda. Há aqui uma questão, que o fator temporal entrou no modelo. O fator temporal entrou no modelo porque eu pus a variável da pseudonítria uma semana atrás, desfasada de uma semana, na covariável. Está fazendo o lag, não? Da variável, não? Estou a fazer o lag. Estou. Os picos não acontecem exatamente sempre em maio. Mas poder-se sempre tentar ver, introduzir uma covariável que tinha a ver com o mês, não é? Com o mês, com maior probabilidade de haver picos, eventualmente. Pois é, os alunos estão pedindo aí a gravação. Certo. Professora Helena, a gente gravou sua apresentação e aproveitando aqui que estamos na discussão, se haveria possibilidade de divulgar essa gravação aqui na pós-graduação. Para mim não há problema nenhum. Não há problema? Perfeito. Então, não. Os dados, sim, os artigos estão publicados, portanto não há confidencialidade aqui, não há problema nenhum. Perfeito, professora, muito obrigado. Professor Valderio, eu acho que podemos encerrar a apresentação, então? Um prazer e satisfação. Um abraço, Helena, mais uma vez. E se alguém quiser vir trabalhar conosco, falem com o professor Valderio, não é? Temos todo o prazer. Um abraço grande. Helena Valderio, agora. Obrigada pelo convite. Obrigada, adeus. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aí, Donald, tudo bem, né? Parou de gravar? Tudo bom. Para de gravar. Peraí.